Bom dia, tudo bem? Hoje não é só um dia comum, mas é um dia muito especial, é o Dia das Mães. E a Bíblia ela relata a história de várias mulheres. E uma dessas mulheres que a Bíblia relata está Rispa. Rispa, ela era uma das concubinas de Saul. Então, a história ela está em 2 Samuel, no capítulo 21, nos versículos de 1 a 14. Caso tu queiras ler, mas é sobre essa mulher que hoje, no Dia das Mães, vem aqui falar com você. Rispa foi uma mulher que não se curvou diante da sua dor. Sua coragem diante da tragédia é um exemplo poderoso de amor, perseverança e fé. Rispa enfrentou a morte para honrar seus filhos e hoje ela inspira gerações. Rispa, a mãe que não foi embora. No silêncio de um monte seco, sob o sol escaldante e as noites geladas, uma mãe permaneceu firme. O nome dela era Rispa, e seus 2 filhos haviam sido mortos, não por crimes que cometeram, mas como sacrifício político, exigido por um povo que queria justiça por algo que nem eles fizeram. Eles eram filhos de Saul, e por isso foram entregues para morrer, enforcados, expostos, esquecidos por quase todos, menos por ela. Enquanto muitos seguiam suas vidas, Rispa estendeu um pano de saco sobre uma rocha e ali ficou. Por meses, ela enfrentou a fome, o frio, os olhares de desprezo, a solidão. Mas não arredou o pé. Ela protegia os corpos dos filhos com sua própria presença, espantando aves de rapina durante o dia e os animais selvagens durante a noite. Não gritou, não protestou, Rispa apenas ficou na sua resistência. Mas seu silêncio doeu mais que qualquer grito. Sua dor virou vigília, seu luto virou resistência. Então, o rei Davi ouviu falar dela, e aquele gesto calado, aquela mãe firme como rocha, tocou o coração do rei. Por causa dela, os corpos de seus filhos, e até de Saul e de Jonatas, foram recolhidos e enterrados com honra. Rispa não fez discursos, não liderou exércitos, mas sua dor mudou a história. Hoje, Rispa nos ensina que o amor de uma mãe não conhece limites e que mesmo sem palavras, uma mulher pode abalar o coração de um rei. Como que isso é poderoso trazendo para os dias de hoje. Nós temos mães que enfrentam batalhas caladas, mães que não gritam, que não protestam, mas mães que hoje elas têm acesso à oração, as mães que intercedem pelos seus filhos, que através desse áudio sobre Rispa, nós sejamos fortalecidas e venhamos entender que nós temos uma força que é desconhecida até por nós mesmos, uma resistência que vem do Senhor Jesus para as nossas vidas. Que hoje tu sejas fortalecidas e que não permitas que nada te faça desistir dos teus filhos. Se tu tens o filho do quarto, se tu tens filhos nas drogas, filhos com algum vício, se tu tens qualquer dificuldade materna, tu não precisas gritar, tu não precisas liderar nada, tu apenas precisas comover o coração do rei. Hoje, o Rei dos Reis é o Senhor dos Senhores, o nosso Deus. Nós temos um Deus que está disposto, disponível para nós, um Deus que nós temos acesso a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer dia, um Deus que não está de costas para nós, mas um Deus que se comove com as nossas orações, com as nossas lágrimas. Eu acredito que, assim como eu, existam mães que houve algum dia que não conseguiu falar, mas
o choro da alma, orou por ela e chegou até o coração de Deus. Hoje, no Dia das Mães, eu quero te encorajar a ser a mãe que ora, a mãe que declara sobre a vida do teu filho, a mãe que não desiste, a mãe que é resistente, a mãe que, mesmo de frente para a morte, ela enfrenta com força, com sabedoria, com discernimento, guiada pelo Espírito Santo de Deus. A mãe que é fortalecida nele, a mãe que não tem palavras, mas tem lágrimas, a mãe que não tem forças, mas tem um coração amoroso, porque é inexplicável o amor que nós, mães, sentimos pelos nossos filhos. O amor que não vai embora, o amor que não desiste, o amor que permanece, o amor que batalha por eles. A Bíblia diz que os nossos filhos são heranças do Senhor. Como que, olhando para nós mesmas, a gente consegue entender que Deus, na sua grandiosidade, nos entregou algo tão precioso, nos deu essa herança chamada filhos. Que hoje o Senhor nos conduza em sabedoria, força, resistência, para irmos mais além da maternidade, para amarmos de verdade, para sempre guardar os nossos filhos em oração. Eu quero declarar que hoje que os nossos filhos estão cobertos no sangue de Jesus. Eles estão escondidos no amor de Deus. Quero declarar que os nossos filhos são o ramo das oliveiras ao redor das nossas mesas. Nossos filhos são vitoriosos. Nossos filhos são sábios. Nossos filhos têm as amizades de Jesus. Que o Senhor os guarda, os livra de todo mal. Que os nossos filhos são sábios, prósperos. Que nossos filhos avançam e chegam a lugares que nós nunca conseguimos chegar. Que nossos filhos voam muito além. Que eles são flecha das aljavas dos céus, onde o arqueiro é o próprio Deus. Que, como mãe, não só hoje, mas todos os dias, seja certificado em teu coração o propósito, o compromisso de ser uma mãe que honra, mãe de honra, filhos de honra. Eu quero orar por você, orar por nós. Pai, nós te agradecemos por essa data, nós te agradecemos pela dádiva da maternidade, nós te agradecemos por sermos escolhidas para gerar vidas. Obrigada, Pai, porque na nossa pequenez nós não temos nem consciência da grandiosidade que é esse encargo que o Senhor nos entregou de sermos mães. Nós entregamos, Senhor, a Ti as nossas vidas, consagramos ao Senhor os nossos filhos, declarando que os nossos filhos são benditos do Senhor. Nós te agradecemos pela honra de recebermos a herança que veio do seu coração para as nossas vidas. Continue nos direcionando, continue nos capacitando, que nós não venhamos precisar gritar, protestar, não precisamos termos cargos, Senhor, grandes, como liderar um exército. Apenas nós precisamos tocar o seu coração. Pai, nos ensina, Senhor Jesus, a sermos direcionadas e guiadas por Ti. Nós te agradecemos pela honra de sermos mães. Muito obrigada por esse dia e nós abençoamos todas as mães de todas as nações. Nós abençoamos todos os filhos, porque nós somos uma voz no mundo espiritual que estremece, que paralisa. Por isso nós somos abençoadores. Da nossa boca saem palavras de vida a respeito dos nossos filhos. Nós os abençoamos com toda sorte de bênçãos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Feliz Dia das Mães.